Ok, Tamires? Ok. Caros colegas, doutores e doutoras, todos os presentes, muito bom dia a todos. Agradeço cordialmente a presença daqueles que estão dispondo do tempo no primeiro horário da manhã para acompanhar esse lindo trabalho que é a apresentação da oficina de pais e filhos, a ser realizada pelo Dr. Ricardo Crotti, pela doutora Jussara Banzato. Dr. Ricardo Crotti é membro efetivo da Comissão de Conciliação, Mediação e Arbitragem desta casa. Doutora Jussara Banzato, vice-presidente da Comissão de Conciliação, Mediação e Arbitragem. Pessoas às quais dispensa comentários sobre o currículo e o interesse efetivo de trabalhar sempre em favor da sociedade no âmbito da justiça da paz. Pessoas colaborativas que vêm fazendo um lindo trabalho, não só para a advocacia, mas também ante ao Poder Judiciário, apresentando essa importante oficina, que é um meio adequado de controlar os conflitos sociais, principalmente no âmbito do direito de família. Nesse sentido, gostaria de passar a palavra para o nosso ilustre presidente, Dr. Luiz Ribeiro, que muito tem colaborado com a advocacia e também no que tange aos meios consensuais de solução de conflitos. Dr. Luiz, com a palavra. Obrigado, doutor Eric. Bom dia a todas, bom dia a todos. Queria agradecer a doutora Jussara, doutor Ricardo, não apenas pela palestra, mas todo o trabalho que vem fazendo junto com o doutor Eric na comissão. Parabenizar o doutor Eric e todos os integrantes da comissão pelo que vem desenvolvendo, no sentido de cada vez mais divulgar e profundir o conceito de conciliação e mediação, um trabalho árduo que exige dedicação, comprometimento e vontade, o que o doutor Eric e toda a equipe que compõe a comissão sempre demonstraram. Eu muito obrigado a todos pelo que os senhores vêm fazendo, pelo que as senhoras vêm desenvolvendo. É importante. E esse trabalho bem feito culminou ontem com a instalação ou a implantação do projeto OAB Concilia, uma grande vitória desse trabalho realizado por esse grupo, um serviço a mais prestado pela nossa subseção para a advocacia, mas principalmente uma opção a mais para o cidadão resolver o seu conflito sem depender do Poder Judiciário, sem que um terceiro se intrometa de maneira que acabe desagradando a ambas as partes. Então, é um trabalho que deve ser construído entre as partes afetadas, e o doutor Eric está muito bem acompanhado, com muitas pessoas capacitadas, competentes e preparadas. E hoje, essa oficina de pais e filhos, mais uma inovação aí, doutor Eric, trazendo num evento da nossa Semana Cultural. Queria deixar aqui registrado novamente os parabéns por essa ideia, por esse trabalho, não só a ele, como a doutora Jussara e o doutor Ricardo, que vão organizar. Convidar todo mundo para, após esta oficina, nós teremos mais uma palestra. Hoje à noite nós teremos palestra com o Cândido Dinamarco, e amanhã se encerra a nossa Semana Jurídica, com 2 palestras de manhã e 1 à noite. Ficam todos convidados. Eu vou estar aqui atentamente acompanhando essa oficina e agradeço, doutor Eric. Muito obrigado, doutor Luiz, pela presença, pela presteza para conosco. Sem essa excelente gestão feita pelo doutor, não teríamos o privilégio da implantação desse departamento OAB Concilia na casa. E desde já deixamos aqui não só a ideia, como já a propagação de que os casos que forem solucionados ou controvertidos em sessões do OAB Concilia, que possam também serem remetidos à oficina de pais e filhos, que ocorre com a colaboração da Faculdade Metodista de São Bernardo do Campo e o Poder Judiciário. Então, oficiaremos essas instituições para que possam recepcionar também as pessoas encaminhadas pelo OAB Concilia
em tais eventos. Tenho certeza que será brilhante essa apresentação e vai disseminar um pouquinho mais do amor e da paz no coração de todos os ouvintes. Muito obrigado a todos, um excelente dia. Passo a palavra, então, para a doutora Jussara. Excelente evento, ótimo dia. Obrigada. Bom dia a todos. Eu agradeço pela oportunidade, cumprimento o doutor Luiz Ribeiro pelo excelente trabalho e pela abertura, né, que está sendo dada a essa comissão e às demais comissões, e pelo trabalho de todas as comissões, especialmente a do Direito de Família, que tem participado e nos proporcionado eventos maravilhosos. Desejo a todos um bom proveito. É uma apresentação de um trabalho que é feito já há quase 6 anos. Eu inicio a minha fala cumprimentando os meus colegas e trazendo o artigo 694 do CPC, que nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia. Quando nós falamos em família, nós temos que nos lembrar que cada um tem a sua, e a família, ela é, na verdade, a nossa primeira experiência de vida, não é? Bom, importante também salientar que nós estamos numa época de uma fase de transição da cultura da sentença judicial. Nós que somos atuantes, sabemos que muitas vezes, e a maioria das vezes, as sentenças, elas não extinguem o conflito. A gente pode usar agora, a fala da doutora Marisa Patrick-Vicius. Pessoas não são papéis, sentimentos não são sentenças e destinos não são recursos. A humanização do direito da família traz um diferencial, principalmente quando nós tratamos do divórcio com filhos. É importante nós nos lembrarmos e nós agregarmos outros saberes ao nosso entendimento. Então, quais seriam esses saberes? A psicanálise, a antropologia. Esses saberes nos nos ajudam a entender os novos modelos de família, em que cada um ocupa o seu lugar. Nós que atuamos nessa área, devemos nos preocupar com o acolhimento dos nossos clientes. Então, muitas vezes, para um melhor atendimento, um atendimento de melhor qualidade, a gente pode utilizar de outros profissionais, como psicólogos, economistas, contadores. Então, esse tipo de trabalho, a advocacia colaborativa, ela vem enriquecer... Desculpa. Vem enriquecer o nosso trabalho. Eu peço desculpas, eu esqueci de desligar o celular. Bom, na verdade, o direito enxerga o divórcio como um fato jurídico, porque ele é um acontecimento na vida das pessoas e gera repercussões no universo judicial. Porém, o que a gente tem que pensar é que, na verdade, o divórcio ele é um ato, né? Uma jornada. E nessa jornada, a gente tem que considerar as fases do divórcio. E quais são as fases do divórcio? Segundo Rafael Calmon,
que escreveu um artigo muito interessante sobre esse tema, e eu indico para estudo dos colegas. São 6 os estágios do divórcio: o divórcio emocional, o legal, o econômico, o parental, o social e o psicológico. Então, é importante nós entendermos, e no nosso atendimento, a gente identificar em qual fase do divórcio estão aquelas partes que estão nos procurando. Então, dentre as fases, então, esse rito de passagem que envolve emoções, sentimentos, e que tem reflexo, logicamente, no direito, nos deveres, e que se refletem diretamente nos filhos. Então, o que hoje nós podemos mencionar a respeito da função do judiciário? O judiciário hoje, ele está preocupado com o alto índice de violência entre jovens. E o que se pensa é que essa violência decorre principalmente de filhos de casais separados, de famílias disfuncionais. Então, a preocupação do judiciário hoje é gerir de uma forma adequada esses conflitos familiares, conscientizando os pais sobre a responsabilidade de cada um deles no exercício da parentalidade. Que tipo de parentalidade? Uma parentalidade cooperativa, responsável e saudável. Visando o quê? O desenvolvimento emocional dos filhos, justamente na fase da ruptura do casamento ou da união estável, do vínculo. Então, se trata de um processo de construção em que envolve a sociedade, os advogados, o judiciário, não é? E os pais. Então, o que é a Oficina de Pais e Filhos? É um programa educacional interdisciplinar. Ele surgiu como? Ele surgiu diante da evidência de que os casais se divorciavam e continuavam a voltar para o judiciário para resolver questões. A doutora Vanessa Alfiero teve essa percepção, ela é juíza em São Vicente, ela assistiu um programa nos Estados Unidos e trouxe e adaptou esse programa educacional para nós. A Oficina de Pais, ela já existe praticamente no Brasil todo. No Amapá, já está instalada. Então, existe um esforço conjunto para que a oficina seja o mais divulgada possível e conhecida, porque ela é um ótimo instrumento de conscientização para os pais e para as crianças. E qual é o objetivo da oficina? Instrumentalizar essas famílias nos conflitos relacionados ao divórcio ou na dissolução, em relação aos ajustes e mudanças pessoais decorrentes desta nova fase, demonstrando, então, a importância da comunicação, né? E o quanto isso vai refletir no futuro. Bom, então, nós trabalhamos com vídeos, com falas, não é? Que nos trazem o quê? A reflexão. A reflexão sobre quais assuntos? Sobre os sentimentos envolvidos naquela situação, a mudança saudável da composição familiar. Então, o casal deixa de ser um casal parental e passa...
deixa de ser um casal conjugal e passa a ser um casal parental. Nós usamos também um termo que é arrastar os filhos para o conflito. Vocês vão poder presenciar cenas de como isso acontece. E o importante para nós, advogados, é entendermos que cada família é única em seus talentos e virtudes, e que as famílias precisam de uma chance para reconstruírem as suas vidas. Tá? Eu vou passar, então, a apresentar os slides, e eu vou apresentar os slides, vou focar mais nos vídeos, porque os vídeos, eles ajudam muito nas reflexões, e eu conto com a ajuda do meu colega mediador, Ricardo, que vai passando os slides e nós vamos apresentando a oficina para vocês. Particularmente, a oficina é um trabalho que eu amo. Eu trouxe aqui para São Bernardo e sempre agradeço ao Dr. Ricardo Pereira Júnior pela oportunidade de ter me apresentado esse trabalho. Os colegas estão convidados a usar essa ferramenta. Então, um casal procurou um dos colegas no escritório, um casal ou uma parte procurou, primeiro, identificar em qual fase esse casal está. E, posteriormente, indicar a oficina de pais e filhos. Como que vocês podem fazer isso? Vocês podem peticionar, os juízes da comarca, eles indicam a oficina. Nós trabalhamos junto ao Sejusc, que organiza, marca, né, a data é agendada. Atualmente, nós estamos apresentando a oficina nesse formato, que é o formato online. Mas vocês podem, via Sejusc, através de e-mail, ou via judicial, se já existe o processo, solicitar o encaminhamento para a oficina de pais. O resultado é excelente e é uma ferramenta que pode ajudar muito, muito mesmo os colegas que atuam nessa área, que é uma área bem árdua. Tá? Vamos então. Bom, como eu havia dito, né, a oficina ela teve a elaboração por parte do Dr. André Goma Azevedo, do Tribunal de Justiça da Bahia, Cristina Palazon, Fabiana Aidar e doutora Vanessa Alfiero. Nós temos o apoio do CNJ e, conforme a resolução 50, todas as comarcas devem instalar oficinas de pais. Bom, a oficina é feita, né, realizada pela equipe de São Bernardo do Campo. E nós temos total apoio da Universidade Metodista, que nos acolhe desde o início, como eu disse, agora em outubro nós vamos completar 6 anos. A oficina era presencial, então nós tínhamos duas salas para os pais, inclusive nessa também nós temos 2 salas, porque o casal ele não fica na mesma sala, o programa é igual, só que eles ficam em salas diferentes. Por quê? Porque nós incentivamos o uso do chat. Então, a nossa comunicação com as partes é feita por esse instrumento. Então, para que a pessoa se sinta mais à vontade em fazer alguma observação, se for o caso, nós realizamos a oficina nesse formato. Se Deus quiser, quando nós voltarmos,
Nós vamos continuar, então, com a oficina. 2 salas para adultos, uma sala de adolescentes. A sala de adolescentes, a oficina é realizada pelo Ricardo e pela Suzana. E a oficina das crianças, nós temos a oficina das crianças, que é da responsabilidade da Nélia e da Alessandra, que é uma oficina muito rica e muito interessante. E nós temos ainda a participação da Eliane e do Lauro, que fazem parte, então, da nossa equipe. Nós estamos sempre sob a supervisão do Dr. Leonardo e por parte da metodista da doutora Elaine. E desde já eu agradeço. Então, vamos lá. Não foi? Só um instantinho, a gente... Agora. Vamos lá. Então, nós iniciamos passando a agenda, porque para não gerar uma ansiedade nas partes. Então, esses são os assuntos que nós tratamos. A apresentação já foi feita, né? A gente vai falar sobre a família, a convivência e o conflito, o divórcio e os sentimentos envolvidos, o divórcio como um pesadelo para os filhos, sobre você, seu filho e seu ex, as escolhas, os pedidos dos filhos de pais separados e a mudança que você deseja para o mundo e, por fim, o encerramento. Bom, nós iniciamos dizendo que o divórcio ele é muito mais comum do que se imagina. 30% dos casamentos ou das uniões estáveis terminam em divórcio. Normalmente, os casamentos duram uma faixa de 13 anos. E 48% dos divórcios acontecem antes do casal completar 10 anos de casados. E desses, 45% são casais que têm filhos menores. Importante, o divórcio ele não extingue a família, ele transforma a família. Por quê? Porque a família é para sempre. Vamos ver um pouquinho das formações familiares atuais. Então, a gente tem a família nuclear que é composta por pai, mãe e filhos, a família uniparental, que é composta por apenas um dos membros, né? Pode ser o pai ou pode ser a mãe. A família ampliada, que consta, a família convive e reside com os avós. A binuclear, que envolve quando o casal se separa, né? Constituem novas famílias, e essas famílias, normalmente existem os filhos, então se forma uma família com 2 núcleos, binuclear. A recomposta, que é aquela formada por justamente casais que conseguem se unir novamente, formar uma outra família. A família canguru, que é uma família muito moderna, que hoje em dia os filhos não deixam, né, a casa dos pais. Eles são adultos, trabalham, são independentes, mas continuam residindo com os pais. A família homoafetiva, seja ela formada por 2 homens ou 2 mulheres, e a família unipessoal, que é reconhecido o seu direito também, né? Então, uma pessoa que mora sozinha, ela é uma família também. Pode passar. A gente vai tratar, então, aqui um pouquinho sobre a convivência e o conflito. Então, o que nós sabemos e temos certeza que não é possível ninguém existir sozinho. E, ao longo da nossa vida, nós somos marcados pela afetividade da relação que formamos com outros e com nós mesmos. Então, daí a importância da família, não é? Que é o primeiro afeto que nós conhecemos.
relação ao conflito, nós podemos encará-lo de uma forma negativa ou positiva. É um fato normal nos relacionamentos humanos e ele pode, e normalmente o conflito gera mudanças, porque gera atitude, né? Ou uma forma negativa, que é uma perturbação do fluxo natural dos relacionamentos. É um indício de que algo não está bem, mas nada impede que a gente possa mesclar esses dois formatos, não é? E encontrar um caminho para aquela situação que está sendo vivenciada pelas partes. O divórcio e os sentimentos. Então, nesse momento, é importante a reflexão. Por quê? Muitas vezes as pessoas não pensam o que acontece quando existe a separação efetiva, né? Então, a gente traz aqui um resuminho. A perda de esperanças e expectativas, da rotina e da estrutura familiar. As partes passam a lidar com questões legais, as mudanças sociais, as mudanças no papel parental. Normalmente, quem fica com os filhos tem uma maior responsabilidade, mesmo quando a guarda é compartilhada. A perda de amigos e de parentes por afinidade e a mudança na estrutura daquela família. Então, vejam bem que são várias situações em um momento extremamente delicado. Nessa fase da oficina, como você se sente diante do divórcio? Quando ela é presencial, as pessoas comentam e falam dos seus sentimentos. Então, nós verificamos que, na maioria das vezes, esses são os sentimentos que as pessoas mencionam. A depressão, ansiedade, raiva, culpa, alívio, medo e a sensação de vulnerabilidade. Mas, nesse momento, nós trazemos a reflexão para os pais. Você sabia que outra pessoa, além de você, também pode estar sofrendo por causa do seu divórcio? E quem são essas pessoas? O filho, né? Então, muitas vezes, o casal ele está tão envolvido naquela dor, naquele redemoinho, que ele esquece e nem olha, né? E não tem a percepção do sofrimento que aquela situação está trazendo para o filho. Então, é importante mencionar que existe, então, uma situação que realmente abala toda a estrutura daquela família. Por quê? Porque são grandes as mudanças envolvidas. Então, a diminuição no convívio com um dos pais, a queda no padrão de vida, agora são 2 casas, 2 contas de luz, de água, etc. Muitas vezes envolve o quê? Mudança de residência, de escola, de cidade, de amizades. E uma outra que é muito comum, né? O novo casamento de um dos pais ou dos 2 pais. E como essa criança ela vai se ajustar a esses novos membros da família. Bom, mas outros 2 fatores, e esses são os que realmente podem causar um grande trauma, são as dificuldades financeiras e a perda parental. E isso vai causar o quê? O conflito intenso dos pais. Nós vamos usar, então, aquela expressão, lembra que eu disse que o conflito intenso dos pais, ele pode ocasionar
que esses pais arrastem os filhos para um conflito que é do casal. Como isso acontece? Eles brigam na frente dos filhos, falam mal um do outro na frente deles, usam os filhos como mensageiros, como espiões e para se vingar do ex. Então, o conflito pode causar aos filhos uma grande dificuldade em estabelecer relações de confiança e de maior intimidade com outras pessoas. Dificuldades para dormir, pesadelos frequentes, sono inquieto, em aceitar ordens e limites, aumento no comportamento agressivo, raiva intensa, falta de apetite, sintomas, né? Dores de cabeça, dores de estômago, cãibras, asma, uma regressão, criança voltar a fazer xixi na cama, a gaguejar, a falar como bebê, um sentimento de culpa, impotência e solidão, medo, tristeza, sofrimento, ansiedade, depressão, redução da autoestima e da autoconfiança, rebeldia, comportamentos antissociais de risco ou ligados à delinquência, o medo de serem rejeitados ou abandonados. Você sabia que seu conflito intenso com o seu ex poderia causar tudo isso para o seu filho? Agora você sabe. E o que você pode fazer a respeito disso, com essa informação? E, mais importante, como é que seus filhos se sentem quando são colocados no meio do conflito dos pais? A Rede Globo cedeu para a Oficina de Pais trechos da oficina Salve Jorge, onde tinha um núcleo, né, que era um casal e sua família, que estavam em um processo de divórcio, um processo litigioso envolvendo a guarda da única filha. Então, essa cena é uma das cenas que mais marcam a oficina. Tem? Acho que você tem que... áudio do som. Não, eu aumentei. Tá bem baixinho. Como é que aumenta o áudio aí? Aumentei aqui embaixo. Doutor Ricardo tem que ligar o áudio dele, porque a gente está passando no computador dele. Aumenta um pouquinho o seu áudio, doutor Ricardo. Já o meu está no máximo. Será que o Eric está escutando também? Está muito ruim, será? Porque aqui está baixo, né? Mas está para ouvir. Uma coisa está errada. Aqui. O áudio, né? Eu quero ter uma opção aqui para ativar o áudio do computador.
como é feito no Teams. Onde é que ativa o áudio do computador? Seria não é esse aqui, não é o meu microfone. Sim. Aqui é o áudio do Então, compartilhamento. como é que faz? Como é que coisa é? Como eu disse, né? Esse é um momento muito especial da oficina. Por quê? É o momento em que as partes percebem o quanto o conflito pode expor os filhos. Então, vejam bem, ali naquela cena, a mãe chegou atrasada, só tinha aquele lugar, né, na plateia, era uma apresentação, e o pai simplesmente não suportou a presença da mãe. E qual foi o resultado? Quando ele se retira, a criança, ela fica paralisada, sem reação. Então, vejam o grau de exposição dessa criança. Porque essa criança, a escola, talvez um ou outro pai soubesse da situação e da separação. Mas ali, diante daquela situação, a criança ficou exposta, né? A vida particular dela. Então, é o momento em que a gente traz os pais para a reflexão. Você já foi arrastado para o conflito dos seus pais? Se foi arrastado, como que você se sentiu em relação a essa situação? E você já arrastou o seu filho para um conflito que era seu e do seu ex? Então, vejam bem, a importância dessa reflexão. E é nesse momento que a gente pede para que as partes coloquem no chat, se desejarem, se isso já aconteceu, como aconteceu. Então, nesse momento, a gente tem a participação do outro colega, que vai ler as mensagens, vai fazer um tipo de comentário, né? Vai fazer algum tipo de comentário, e nós, então, conversamos um pouquinho através do chat. Qual é a nossa ideia? No presencial, a gente tem realmente a participação efetiva das pessoas, né? Esse momento da oficina é um momento que a ficha cai, e a gente percebe isso pela fisionomia das partes, né? Então, é um momento muito importante. E nós usamos, então, esse momento para iniciar esse processo. Porque eu costumo dizer, ninguém passa uma tarde ou algumas horas falando da família, falando do divórcio e dos reflexos em relação àquela situação vivenciada, não é? Então, considerem, então, que a gente sempre dá uma pausa aqui de 3 a 5 minutos e dá a oportunidade das partes participarem. Bom, então, o que a gente traz é que as pessoas têm que ter cuidado, os pais têm que ter cuidado. Por quê? Porque eles podem estar estabelecendo um padrão de conduta prejudicial para o seu filho. E como isso a gente é feito, né? Como isso acontece? Vamos olhar então esse vídeo. Criança vê, criança faz. Você não ouve aí? Não. Meu Deus.
Eu não sei mexer. Não está com som, será? Não consigo, não. Para mim. Porque eu tinha já posto está no máximo. No máximo, eu tinha posto no máximo também aqui. Sem som. Está sem som? Aqui não dá som aqui. Aqui para mim está certo. Mas aqui não tem som aqui, ó. Não, mas não é o som da minha máquina, é para os outros. O som não está saindo daqui para fora. Você vê que aqui está zero também, ó. Ela está com 100% de áudio e não sai o áudio da máquina. O que nós pudemos presenciar, talvez vocês não tenham ouvido, né? Está sem som. Mas o importante é a imagem. E nas imagens, o que a gente pôde presenciar foram exemplos, né? Exemplos muito negativos, inclusive, exemplos de violência, de cenas que são bem marcantes, que envolvem a violência física, não é? A ameaça, e aquela cena onde o pai, né? O pai, ele ameaça a mãe e a criança tendo a mesma atitude, e que a gente pode entender que essa criança, quando for um adulto, possivelmente ele vai considerar que essa é a forma de se tratar uma pessoa, né? A sua mulher. Então, a violência psicológica, aquela cena dos gritos, né? Do berço, a criança no berço, a mãe gritando, a filha gritando. Possivelmente, quando ela tiver um filho, ela vai achar que é essa forma que ela vai usar para educar. A moral, né? E a patrimonial, com as destruições, e, logicamente, a sexual a gente não vai mostrar aqui. Mas, de qualquer forma, é o momento dos pais entenderem que os seus exemplos, como o da última cena, são fundamentais para que a criança desenvolva sentimentos que são importantes para depois, no decorrer da vida, e quando eles forem adultos, eles terem um comportamento social adequado, não é? Então, eu costumo dizer para o casal, né, uma reflexão: quando o seu filho for adulto e perguntarem como é que foi a sua infância, a sua adolescência, o que ele vai contar? O que ele vai falar dos pais? Né? Essas recordações formam o caráter da pessoa. E de quem é a responsabilidade? É nossa, nós damos exemplo, nós somos o modelo. Então, qual é a influência que você pretende ser na vida do seu filho? Logicamente que é uma influência positiva, não negativa, óbvio, né? Ninguém quer prejudicar. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada uma das partes que envolvem uma família. Então, a gente fala, primeiramente, da pessoa que está assistindo, né? Então, o que é importante? Se permitir um tempo, refletir sobre o passado para ter um futuro melhor. O que não deu certo no meu relacionamento? O que eu posso mudar? Se recuperar antes de entrar num novo relacionamento. Administrar as mudanças do orçamento familiar, mudar o foco da relação conjugal para a relação parental, o enfoque, né, nas suas qualidades, e cuidar da saúde física e a saúde mental.
e procurar ajuda, se for necessário. Porque procurar ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de força. E quando é que essa ajuda é necessária? Sentimentos prolongados de tristeza, raiva, desamparo, ressentimento, afastamento prolongado das atividades sociais, ganho ou perda de peso significante, abuso do consumo de álcool ou de outras substâncias, uso frequente de boletim de ocorrência e buscar o poder judiciário para resolver conflitos, o aumento das queixas e somatizações, dor de estômago, dor nas costas, falta de habilidade para cuidar do filho, que sempre cuidou, o afastamento das pessoas amadas, né? A pessoa prefere ficar sempre sozinha. E em relação ao filho, o que é importante? Conhecer e respeitar os direitos do seu filho. E quais são esses direitos? De se sentir como ele se sente em relação ao divórcio. Então, a criança, ela está passando também, né, como nós vimos, por uma situação extremamente delicada. E a criança tem o direito de conversar sobre o que está acontecendo com uma pessoa de sua confiança, que necessariamente não é o pai ou a mãe. Pode ser uma professora, uma avó, a madrinha, né? De perguntar o que vai acontecer, onde eu vou morar, como nós vamos viver, onde eu vou estudar. E o que é importantíssimo, que vocês respondam conforme a idade dessa criança. Uma situação é você falar com uma criança de 5 anos, outra é você conversar com um filho que já tem 15. É completamente diferente. Então, respeitar a idade e a maturidade dos seus filhos. A criança tem direito de amar e ser amada pelos dois. São os dois que são pais. De se sentir seguro. De não levar mensagem de um pai para o outro. Não pagou a pensão, né? Com quem está saindo. De não tomar partido, quem está certo e quem está errado. A criança não deve ter esse peso na vida. Não ter preocupação de adulto. Saber separar o que pode ser conversado e como vai ser conversado. Não ouvir um dos pais falar mal do outro é extremamente delicado. A criança se sente muito, muito, muito culpada quando isso acontece. E como você pode ajudar o seu filho a expressar esses sentimentos que a gente comentou agora? Esses sentimentos, eles podem ser expressos através do diálogo, óbvio, de um diário. Às vezes a criança não quer conversar, mas a criança gosta de escrever. Então, para a criança escrever o que está sentindo, o que ela pensa, né? Através de pintura, do desenho e até do choro, não é? Então, o que é importante? O importante é o acolhimento, validar aquele sentimento e dar nome ao sentimento. Você está triste, você está frustrado, ansioso. Então, isso é muito importante. E o que não pode fazer é compensar essa criança com comida, né? Desenvolver esse tipo de compensação, isso é muito difícil, porque depois, para ser revertido, é muito complicado. Pela nossa experiência, o acolhimento e a possibilidade da criança externar os seus sentimentos,
Isso é uma forma que tem ajudado bastante. Vamos ver um pouquinho um outro vídeo. Conseguiu? Será que está sem som para eles? Está sem som, já todo mundo. Não consegue registrar. Está sem som, sem som? Como é que vai passar isso? Gente, então, nessa primeira cena nós estamos sem som, então eu vou explicar. Nessa primeira cena, a criança chega para a mãe e conta que o seu bichinho de estimação morreu. A mãe, vocês estão percebendo, continua varrendo, né? Está dando atenção. Aí ela diz para ele, fica tranquilo, eu vou comprar outro. Né? Então, esse tipo de situação é que não pode ocorrer. Vamos ver a cena que aí eu descrevo para vocês. Como, então, o sentimento ele pode ser validado? É a mesma cena, não é? A criança chega, fala que ela está com um problema muito, muito sério. E aí a mãe para, né? E dá a oportunidade da criança falar, que é o bichinho que morreu, e aí ela conversa com o filho, explica que o importante é o que os sentimentos, e abraça o filho. Então, aquele momento, e muitas vezes, para uma criança, uma situação é uma tragédia, e certamente com o divórcio, a sensibilidade fica extremamente aflorada, né? Então, certamente, se nós conseguirmos, de uma forma afetuosa, acolher essa criança, ela vai se sentir protegida, e isso é muito importante nessa fase. E para a vida toda, com certeza, né? Então, a gente traz a importância, não é, da harmonia entre o seu ex. Por quê? É importante para que os filhos superem os traumas, né, e se desenvolvam emocionalmente de uma forma saudável. E estar envolvido neste processo também é importante para os pais, porque a criança tem a sensação de segurança, correto? Bom, não entendi. Ah, apareceu a tela aqui. Mas não tem som. Não tem mesmo? Não sei, Ricardo. Áudio. Tá bem baixo aqui. Eu mudei. Ele mudou. Você também mudou. Mas isso não é nada demais. Gente, o Ricardo parece que conseguiu. A gente vai reiniciar. Com isso e se adaptar. Mas outros não. E o filme de amor vira um drama. E às vezes até um filme de terror. O problema é que no meio disso tudo... Quando a gente casa, parece que vai ser para a vida toda. Parece que é algo tipo um filme de amor. E que já chegamos ao final feliz. Não é assim, nós estamos Pois perdidos. tem os filhos. E a gente percebe que amar é algo incondicional. Nada mais incrível do que ser pai ou mãe. Só que é muito normal que com o passar dos dias, semanas, meses e anos, a gente mude. Eu mudei. Ele mudou. Você também mudou. Mas isso não é nada demais. Não deveria ser nenhum problema. Alguns casais conseguem lidar com isso. Agora imagine eu Mas outros não. apresentar O filme de amor primeira vez. é um drama. E às Ele vezes não muda. até um filme de terror. O
O problema é que no meio disso tudo tem outra pessoa que não deve, porque simplesmente estamos separados. O bem-estar emocional das crianças deveria estar em primeiro lugar. Mas tem gente que não consegue nem conversar direito depois. Finalmente! Chegou no horário hoje, né? Só 2 horas atrasado. Ai, não começa, vai, Márcia. Mesma ladainha sempre. Eu tive um imprevisto. Ah, você teve um imprevisto? Que tipo de imprevisto foi dessa vez? Teve que levar outra antes? Ah, ou não, né? Teve que tomar saideira no bar? Você sabe muito bem que eu não bebo mais. E com quem eu saio ou eu deixo de sair não é da sua conta. Não exagerem. Exagerando eu? Quem vê pensa que virou santo, né? Quem não te conhece que te compre. Toda vez é a mesma coisa. O menino não sabe se o pai vem ou não vem e eu tenho que ficar consolando ele. É assim, será que meu pai ainda gosta de mim? Será que meu pai me esqueceu? Será que meu pai não liga pra mim? É muito fácil só chegar nessas horas, né? Você é um péssimo pai. Eu sou um péssimo pai? Quem quis o divórcio foi você, sua louca. Você é uma barraqueira que adora confusão. Tudo é motivo, né? Aposto que fica aí o dia todo colocando coisa na cabeça do menino, enchendo a cabeça dele de minhoca, falando que eu não presto. Eu não falo nada. E você não tá aí, você não sabe das coisas. Ou vai me dizer que além de vagabundo, você virou um adivinho? Olha que interessante, né? Você agora pode ser vidente e começar a ler a mão das pessoas. E quem sabe assim você pode pagar uma pensão decente. Ah, é? Então conversa com a minha mão, Márcia. Ô filho, vamos, vai. A gente já tá atrasado. Não. Você não vai levar o menino hoje. Teu tempo já acabou, demorou demais. A gente já combinou, a gente vai no cinema. E outra, só pra te lembrar, você ainda não pagou a pensão desse mês. Mas isso também não tira o meu direito de levar o Bruno. Tá? E eu vou te pagar essa pensão. Ô Bruno, fala aí pra sua mãe que você quer passar o dia comigo. Mãe, hoje é o dia do papai. Bruno, fala pro seu super pai que eu vou ligar pro meu advogado e a gente se encontra no fórum. Tá bom, então. Bruno, vai. Anda, vamos, filho. Chega dessa conversa. Vocês viram quantos problemas esse casal tem? Que tipo de conselhos poderiam ajudá-los? Será que alguém tem razão nessa briga? Será que alguém ganha alguma coisa agindo dessa forma? Vamos tentar entender um pouco o que se passa na cabeça de cada um. Que droga, viu? Nem ver meu filho, mas eu posso. É duro ter que encarar a Márcia toda vez que eu vou buscar o Bruno. Eu nem me importaria de pagar a pensão se eu soubesse que o dinheiro vai pro meu filho. Mas cada vez que eu apareço lá, ela tá com um sapato novo, uma bolsa nova, o celular mais moderno. Isso me tira do sério. Tenho certeza que ela me provoca pra ver se eu perco o controle e fico como vilão da história. Pra perder o direito de ver o Bruninho. Eu tenho que ser mais esperto que ela. Sabe, doutor, eu preciso tomar uma atitude em relação ao Jorge. Ele aparece quando bem entende, isso quando aparece, né? É um irresponsável, não tá nem aí pro próprio filho.
Aposto que ele deixa o menino jogando videogame o dia todo e só comendo porcaria. E ainda diz que eu que sou culpada do divórcio, sendo que ele que sempre foi um péssimo pai, um péssimo marido. Parece que faz só pra cumprir tabela, sabe, por obrigação. Vive reclamando que tá sem dinheiro, mas tá na gandaia sempre que eu sei. E ainda deposita aquela mixaria de pensão todo mês, né? Isso porque sempre atrasa. Tenho certeza que ele faz isso só pra eu ficar com uma barraqueira da história e ainda pegar o Bruninho de mim. Mas eu preciso ser mais esperta que ele. Por que eles foram se separar? Eu queria que meu pai e minha mãe morassem juntos. Eu odeio quando eles brigam. Sempre sobra pra mim. Eu fico que nem uma bolinha de ping-pong, pra um lado e pro outro. Um dia eu vou levar uma raquetada. Se eu pudesse escolher um superpoder, eu queria ser um homem invisível. Assim como eles começassem a brigar, eu ia poder desaparecer. Eu queria que o tempo voltasse. Você percebeu como Márcia e Jorge só fizeram as coisas ficarem piores? Agir com agressividade não leva a lugar nenhum. É ruim para o pai, para a mãe e principalmente para o filho, que acaba pensando que é o culpado pelas discussões do casal. Brigar na justiça por causa das visitas deve ficar sempre em último caso. Isso pode criar mais raiva entre as partes e só piorar as brigas. Há muitas outras coisas que os pais que não convivem podem fazer para lidar melhor com suas diferenças, reduzir o conflito e ajudar seus filhos. Nem sempre você poderá evitar o conflito, mas você poderá sim controlar a sua reação. Respire fundo. Concentre-se, não fique na defensiva. Aceite a preocupação do outro. Tente esclarecer os fatos. Pergunte-se: o que meu filho precisa? Quais as necessidades do outro pai? Não critique, não culpe, não julgue. Isso não resolve o conflito, só piora. Ao invés disso, use a comunicação não violenta. A comunicação não violenta é uma forma de resolver o conflito com criatividade, ouvindo a outra pessoa e fazendo com que ela te ouça. Assim, todos saem ganhando, principalmente o seu filho. Tudo o que você precisa fazer é seguir os 4 passos da comunicação não violenta. Primeiro, observe sem julgar. Segundo, descreva como você se sente. Terceiro, diga o que você precisa. Quarto, faça um pedido específico e realizável. Observe o que está acontecendo. O que você vê o outro dizer ou fazer, que é positivo ou negativo para a sua vida. Sentimento. Identifique como você se sente ao observar aquela situação. Frustrado, bravo, assustado, feliz. Necessidade. Descubra o que você precisa para melhorar o que você sente. Pedido. Diga o que você quer que o outro faça. Não tenha receio, vergonha ou orgulho de pedir. Quando você transmite uma mensagem com esses componentes, conseguirá identificar as suas próprias necessidades e as possíveis soluções para que elas sejam atendidas. Parece bobagem dizer isso, mas se você não souber direito o que você quer, o que você precisa, fica muito difícil para o outro descobrir. Dessa maneira, fica mais fácil a compreensão de ambas as partes. E quando a outra parte é ouvida e atendida, ela certamente irá colaborar. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo disso na prática? Jorge, você está atrasado há 2 horas. Você tem que cumprir o horário que a gente combinou. Eu perdi a hora, eu tive um imprevisto. Mas eu também nem atrasei tanto assim, vai. Ah, é? Você estava no engarrafamento ou estava engarrafando? Olha, Márcia, desculpa se eu te causei algum transtorno. A reunião atrasou e eu devia ter ligado avisando que eu ia demorar um pouquinho.
Ah, mas você não causou nenhum transtorno pra mim. Você tem que se desculpar com seu filho. Sou eu que fico ouvindo ele perguntando: mãe, meu pai não vem? Meu pai esqueceu de mim? Meu pai não vai chegar? Sabe, Jorge, ser pai é mais que isso. Você tem que se mostrar presente. Mostrar que mesmo não morando mais com ele, você tá ali. Você tá com ele. Que se você marcou às 10, você tem que chegar às 10. Então, o que você está me dizendo é que o nosso filho sente muito a minha falta e que fica triste quando eu atraso? É difícil não ver ele, não estar com ele. Quando a gente vivia junto, eu estava com ele todos os dias. Agora eu só vejo ele nos dias de visita. Sabe, para mim também é muito difícil essa situação toda. Por favor, mas da próxima vez manda uma mensagem, tá? Pro Bruno não achar que você não vem. Ok, desculpa, falha minha, você tem razão. Eu também preciso estar mais presente, mas meu trabalho tá me matando, Márcia. Tá pronto, filho? Come direitinho, tá? Escova os dentes, não esquece de fazer lição de casa. E aí, filhão, vamos? Esse vídeo é importante, né? Porque mostra, né, de uma forma muito, muito clara como é que a comunicação não violenta e os princípios dessa comunicação podem ajudar não só o casal, mas na vida mesmo, né, na nossa convivência. A gente vai falar um pouquinho sobre a empatia, né, que é sentir como o outro sente. A gente passa esse vídeo nas 3 oficinas, dos adolescentes e das crianças também. Pode passar. Então, aqui a gente tem, e a gente explica, né? Porque às vezes a pessoa não consegue assimilar. Então, uma pessoa sozinha, então ele comprou um bichinho de estimação. E por um aquário, era um peixe. À noite ele tem esse sonho. Sonha que ele, né, também é um peixe. E sai, né, como se ele estivesse solto, livre e solto, uma criança brincando num parque. E a liberdade, né, a importância da liberdade. E o choque de não poder ir e vir, né, estar preso em algum lugar. E agora a gente vai, então, ele pensando, né, o que ele vai fazer. Então, ele tem uma atitude. Qual é a atitude dele? Soltar o peixinho. E com isso acabou a relação deles? Não. O peixinho, na verdade, ficou muito agradecido. Então, quando a gente fala de empatia, não é esperar do outro a reação que a gente teria em relação a algum conflito, alguma situação, mas é entender como o outro se sente e por que o outro se sente. Nós vamos ter que acelerar um pouquinho, então eu vou só apresentar os vídeos por causa do tempo, tá? Então, na oficina a gente fala um pouquinho, só esse slide sobre o que é alienação parental, quem aliena, né, que é a interferência psicológica, né, na formação psicológica do filho, e a gente traz um trecho de um documentário que vocês têm acesso pelo YouTube, A Morte Inventada. No dia seguinte, ele marcou, minha mãe disse que ele ia vir nos buscar para jantar, então a gente ficou prontinha, esperando, e ele nunca apareceu. E aí a minha mãe disse assim, olha, tá vendo? Como ele não vem, ele não quer saber de vocês mesmo. Ele já tá com outra mulher, já tem outro casamento, mora em outro lugar. Seu pai agora é esse mesmo. Só que pro meu pai,
ela fez outra história. Ela combinou com ele dele nos levar na praia. E ele e a minha madrasta, né, ficaram num carro na entrada do bairro onde a gente morava, esperando por nós, assim, várias horas seguidas, e a gente não apareceu. Aí depois ele ligou para minha mãe falou: ah, pois é, elas ficaram tão abaladas e eu acho melhor você se afastar mesmo, vai ser melhor para todo mundo, você já tem uma nova família, eu também. Olha, gente, é uma coisa irreparável. Por mais que hoje eu me dê bem com meu pai, com a família dele e tudo, não é a mesma coisa da convivência. É impressionante, gente. É muito sério. Eu acho que muito pior do que uma surra, sabia? Esse tipo de violência, eu sou muito mais levar todas as surras do que eu levei e não ter que me reconstruir psicologicamente depois do que essa reconstrução psicológica que você vai ter que fazer posteriormente, que é muito mais difícil. O medo de ser aceita até hoje, para mim, é uma coisa muito forte. A rejeição é uma coisa que... qualquer coisa já me toca nessa coisa da rejeição, é muito forte. Quer dizer, tem algum momento da vida que a gente sempre tem que processar as coisas. Sempre tem que organizar elas, de alguma forma. Doutora Jussara, seu áudio está desligado. Desculpa. Bom, a fala das duas irmãs é um momento muito importante da oficina, porque traz reflexão. Então, quem está tomando esse tipo de atitude certamente se reconhece e, né, o comportamento, a tendência, então, vai ser alterar esse comportamento. Tá? A gente fala um pouquinho da sentença, da vantagem da conciliação e da mediação. Pode passar. E as escolhas, né, que os pais devem fazer. Nesse momento, a gente passa um vídeo da doutora Maria Berenice Dias, que a gente não vai ter tempo de passar nesse momento, tá bom? Eu vou... e ela faz um resumo da oficina, e da importância dos pais entenderem o seu papel, a sua responsabilidade, e que a responsabilidade é dos dois, porque nos momentos alegres e nos momentos tristes, ela fala um pouco de pensão, de execução de pensão, e que de forma alguma o convívio entre pais e filhos deve ser interrompido, tá? Esses são os pedidos dos filhos de pais separados, que se baseou num estudo feito com crianças do mundo todo. Então, as crianças dizem, trazem essa mensagem, né? Que eles são dos dois pais, que não é para perguntar de quem ele gosta mais e de quem ele precisa mais. Para ajudar no contato com outro pai que não vive junto. Não privar, né? A criança está com outro pai e fica ligando, e fica cobrando, e fica perguntando. Não façam isso. Não me passem na porta sem antes perguntar, né? Ter algumas informações, conversar um pouco, como pais. Não brigar na frente dos filhos e não contar coisas que as crianças não podem entender, porque não têm maturidade para isso. E que a convivência pode ser simples, não precisa ter nada extraordinário, que o importante é viver, né, aquele momento, apresentar para os amigos, para os vizinhos, para que as pessoas saibam que os filhos têm agora duas casas. Ser amável, né, com os outros familiares, principalmente os avós, porque a tendência é sempre defender os filhos. E, por último, é o vídeo que a gente passa da mudança do mundo. Eu vou passando o vídeo e, ao mesmo tempo, eu vou ir falando as considerações finais, ok? Por conta do tempo, peço desculpas.
a gente associa essa árvore que está no meio do caminho. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है A gente vê que parou tudo. E aí nós temos a figura de uma criança. Aí a gente criança, na inocência dela. पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो ऊपर पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो पलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो पलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो तुम चलो तो हिंदुस्तान चले 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 हिंदुस्तान चले Nós terminamos então a oficina com o encerramento, então, é o agradecimento. A gente coloca à disposição a cartilha do divórcio para os pais e a gente coloca também a declaração, né? Se as pessoas precisam de uma declaração de presença, isso é possível obter, é só enviar o número, os dados no chat. E, por fim, a ficha de avaliação ela é preenchida na hora, né? As pessoas têm a disponibilidade do QR Code ou nós vamos colaborando com a ficha. Vou contar para você. Ok? Eu agradeço pela oportunidade mais uma vez. Peço desculpas pelo que não foi possível apresentar a oficina. A oficina tem uma duração de 2 horas, mas eu acredito que vocês conseguiram ter uma ideia da importância e da ferramenta que está disponível para toda a comunidade jurídica, ok? E com o apoio dos juízes, o apoio da Metodista e o apoio da OAB. Agradeço o Ricardo pela participação de sempre e me coloco à disposição para maiores esclarecimentos quando quiser. Obrigada, um bom dia e bom trabalho para todos. Tá bom? Eu acho que... O Eric saiu, ele não vai falar nada? Eu não sei se o chat fica disponível. Saíram.